Eu sempre gostei das manhãs silenciosas. A água esquentando no fogão, o cheiro do café se espalhando devagar pela cozinha. É o tipo de coisa que a gente aprende a valorizar com o tempo. Mas naquela terça-feira, o silêncio era outro. Não era paz, era pressentimento. Meu nome é Áurea, tenho 74 anos e carrego muita coisa que nunca disse em voz alta. Talvez por costume, talvez por medo de parecer fraca. Mas hoje eu preciso contar, porque tem histórias que, se não forem ditas, nos enterram por dentro. Minha filha Júlia chegou cedo demais naquele dia, sem avisar, com um sorriso desses que não alcançam os olhos. Estava bem arrumada, cabelo preso, blazer claro, daquele tipo que ela usa quando quer parecer convincente. "Mãe, vamos fazer aqueles exames que você vive adiando?" Ela disse com a voz doce demais. Estranhei, claro, mas me vesti, porque apesar de tudo, ainda era minha filha. O caminho até a tal clínica foi desconfortável. Ela mantinha as mãos firmes no volante, olhos fixos na pista. Quase não falou, e quando falava, eram frases curtas. "Você vai gostar do lugar. Tem um jardim enorme. Os médicos são ótimos." Frases que agora vejo não eram sobre exames, eram sobre permanência. Foi só quando descemos do carro que entendi. O prédio era alto, com janelas estreitas demais para uma clínica comum. Havia seguranças. Uma placa discreta de Centro de Reabilitação Psicológica Avançada. Meu estômago revirou. Tentei recuar, mas 2 funcionários se aproximaram com firmeza educada. E Júlia simplesmente entregou os papéis. "Está tudo autorizado", ela disse. "É para o bem dela." Ela, como se eu não estivesse ali. Como se eu tivesse deixado de ser pessoa e virado uma responsabilidade legal. Fui levada para dentro sem escândalo. Não gritei. Só olhei para ela uma última vez. E por um instante, vi um traço de culpa nos olhos dela. Mas foi rápido. Logo ela se virou e foi embora. Sem um beijo. Sem sequer dizer "até logo." A primeira noite foi fria. As paredes brancas, o barulho metálico da porta, o som dos passos uniformes dos técnicos. Me senti pequena, deslocada e, ao mesmo tempo, furiosa. Não só pelo que ela tinha feito, mas porque, no fundo, parte de mim já sabia que um dia isso ia acontecer. E mesmo assim, segui amando como se não fosse. Na manhã seguinte, fui chamada para uma avaliação com o diretor clínico. Entrei na sala com o corpo duro, preparada para ser julgada, interrogada. Mas o que encontrei me desmontou. Vicente. O tempo tinha passado, claro. Cabelos grisalhos, olhar mais contido. Mas era ele, o homem que amei aos 19. O único que me fez sentir viva antes que a vida me prendesse em um casamento sem escolha. Nós não dissemos nada por alguns segundos. Ele segurou a prancheta, olhou para mim e só disse: "Áurea?" Aquela pergunta carregava 50 anos. E tudo o que consegui responder foi um aceno. Os olhos marejaram. Os dele também. A consulta começou de forma profissional. Ele me perguntou se eu sabia por que estava ali. Respondi com a voz firme: "Por que minha filha quer que eu pareça louca?" Ele não anotou nada de imediato. Apenas observou. E disse algo que eu jamais esquecerei. "Vamos ouvir sua história. Com calma. A senhora tem tempo agora. Tempo. Aquilo que a vida toda me foi negado. Para sentir. Para dizer. Para ser." Voltei ao quarto naquela noite com um diário novo que uma enfermeira me trouxe. "Presente do diretor", ela disse. Escrevi apenas uma frase antes de dormir. Hoje não fui apagada. Fui vista. Ainda não sabia o que viria depois. Mas pela primeira vez em anos eu não me senti sozinha dentro de mim. O reencontro com Vicente despertou em mim lembranças que eu achava enterradas. Não é que eu tenha vivido presa ao passado, mas há memórias que se escondem tão bem que a gente esquece que doem. Até alguém pronunciar nosso nome como se ainda fosse uma coisa bonita. No segundo dia, ele me chamou novamente. Nada de jaleco, nada de formalidade. Estava de suéter escuro, óculos pendurado na gola da camisa. Me esperava na mesma sala, mas dessa vez com as janelas abertas.
Entrava um cheiro de eucalipto de algum lugar do jardim. Um cheiro antigo, familiar. Sentei devagar. E ele, antes de abrir qualquer ficha, me perguntou: "Posso te ouvir sem pressa?" Assenti e comecei. Contei de Júlia, de como foi uma gravidez surpresa, numa época em que ser mãe solteira era quase uma condenação. Meus pais me obrigaram a me casar com Ricardo, o pai dela, um homem que nunca me amou e que, com o tempo, passou a me culpar por tudo que não dava certo. Vivia fora, voltava só para cobrar. Quando morreu, deixou a herança no meu nome. Talvez o único gesto decente dele. Júlia cresceu vendo um modelo torto de afeto. Eu tentava compensar. Colo demais, atenção demais, brinquedos que não podíamos pagar. Tudo para que ela se sentisse amada, mesmo quando eu não me sentia. Mas Júlia era fria desde pequena. Inteligente, articulada, mas distante. Tinha vergonha de mim, das roupas simples, da minha voz mansa. Vicente escutava em silêncio. Anotava uma coisa ou outra, mas com discrição. Em nenhum momento tentou me interromper. Quando falei da adolescência de Júlia, ele sorriu com uma doçura triste. Eles crescem achando que nos devem algo, ou que já deram tudo o que tinham. Contei sobre a faculdade que paguei para ela, os plantões que fiz vendendo joias antigas para que ela abrisse a primeira clínica. E depois, o distanciamento. Telefonemas curtos, visitas marcadas com antecedência. Até que nos últimos anos ela começou a perguntar com mais frequência sobre documentos, testamentos, propriedades, sempre com aquele tom de "é só para organizar". Vicente respirou fundo. Eu escuto muita coisa aqui, mas sua lucidez é um grito no meio desse silêncio todo. Naquela tarde, caminhei pelos corredores com mais firmeza. Um dos pacientes me ofereceu um origami de papel. Uma flor. Guardei na minha gaveta. Pequenos gestos como aquele me lembravam que gentileza pode existir, mesmo nos lugares onde não há liberdade. À noite, escrevi mais uma página no diário. Falei sobre meu pai, que nunca aceitou meu namoro com Vicente, por ele não ter futuro. Escrevi também sobre a última carta que nunca enviei. Uma carta que escrevi aos 20 anos para Vicente, contando que ainda o amava, que casei forçada, que pensava nele toda vez que via as folhas caindo no outono. Mas nunca postei, porque achei que ele já tinha me esquecido. Descobri ali, naquela sala de avaliação, que ele nunca esqueceu. "Por que nunca me procurou?" Perguntei, antes de ir embora. "Porque achei que você estava bem, casada, com filha, com vida feita. E eu achei que você tinha me odiado por ter sumido." Ele sorriu. Um sorriso cheio de coisa guardada. "Talvez seja por isso que a gente está se reencontrando agora. Com tempo, com verdade." Na terceira sessão, ele me entregou um bloco de papel e disse: "Quero que você escreva o que faria se pudesse escolher sua vida hoje. Sem limites, sem culpas." Passei dias escrevendo. Não sobre riquezas nem viagens. Escrevi sobre silêncio, sobre paz, sobre uma casa pequena, plantas em janelas, pão assando no forno. Vicente riu quando leu. "Isso não é sonho, Áurea. Isso é recomeço." Júlia apareceu 2 dias depois, acompanhada de um homem engravatado. Disse que veio ver como eu estava me adaptando. Mas o olhar era de quem esperava ver alguém em ruínas. Eu a recebi de pé. Cabelo preso, batom discreto, olhos firmes. "Está me achando lúcida demais, filha?" Ela não respondeu. Apenas cruzou os braços. "Quem é esse?" Perguntei, apontando para o advogado. "É uma consulta jurídica, só para garantir que tudo esteja nos conformes." Vicente estava ao lado. Não interveio, mas observava cada gesto dela. Como um médico, mas também como um homem que conhecia de longe os sinais de frieza disfarçada. "Está assim, nos conformes", respondi. "Inclusive, estou revendo alguns documentos antigos, inclusive o meu testamento." O rosto dela endureceu, e pela primeira vez, ela pareceu perceber que eu não estava tão só quanto pensava. Aquela noite, adormeci com o cheiro de eucalipto entrando pela janela.
Vicente havia deixado um raminho na cabeceira da minha cama. Não disse nada. Só deixou lá. E eu entendi. Às vezes, o que a gente mais precisa não é de explicação. É de presença. A vida, às vezes, se resume a um papel. E, nesse caso, um laudo médico mudou tudo. Depois daquela visita desconfortável de Júlia com seu advogado, Vicente me chamou novamente ao consultório. Estava mais sério do que o habitual. Sobre a mesa havia uma pasta de couro, simples, com meu nome impresso em dourado na aba. Eu preparei um laudo completo sobre a sua condição, Áurea. Detalhado, técnico. Mas claro, se você quiser pode apresentá-lo a qualquer autoridade. Ele não apenas atesta sua plena capacidade cognitiva. Ele prova que a tentativa de internação foi indevida. Fiquei olhando para aquele envelope por longos segundos. Não era só um documento. Era uma libertação assinada. Vicente me explicou que com aquele papel, eu poderia solicitar a revogação de qualquer intervenção judicial. Mais do que isso, poderia alterar novamente meu testamento, com segurança jurídica. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha as rédeas da minha própria história nas mãos. Você acredita mesmo que eu estou bem, Vicente? Ele sorriu sem hesitar. Eu sei que você está. Sua lucidez é o que manteve sua alma em pé, mesmo quando tentaram dobrá-la. Naquela tarde, sentei no jardim da clínica com o laudo em mãos. Li cada parágrafo como se fosse uma carta de amor, escrita pela vida, dizendo que eu ainda podia ser dona de mim. Voltei para o quarto e escrevi meu plano. Não era vingança, era proteção. A primeira coisa que fiz foi ligar discretamente para um antigo conhecido, Jorge, tabelião aposentado, que já havia trabalhado com meu marido. Pedi discrição. Combinei um encontro assim que saísse da clínica. Queria um novo testamento. Um definitivo. E dessa vez, sem Júlia. Na semana seguinte, com o apoio de Vicente e de um assistente jurídico da própria clínica, redigi um novo documento. Nele, eu deixava tudo o que tinha. Casa, aplicações, uma pequena propriedade no interior. Para uma ONG que cuida de senhoras idosas abandonadas por suas famílias. Escrevi também uma carta de próprio punho, que anexei ao testamento. Nela contei minha história. Não como justificativa, mas como memória. Porque se algum dia alguém duvidasse da minha escolha, que ao menos soubesse a dor que a motivou. No fim da carta, uma frase me escapou sem que eu planejasse. Não é herança o que se dá por obrigação. É memória o que se entrega com verdade. Alguns dias depois, fui liberada da clínica. Vicente fez questão de me acompanhar até o portão. Não disse adeus, apenas me olhou e disse: qualquer coisa, meu número não mudou. Senti uma paz tão estranha naquela despedida. Paz com o que ficou, com o que foi, com o que viria. Quando cheguei em casa, tudo parecia igual, mas eu não era mais a mesma. A mesa de jantar onde tantas vezes esperei por visitas que nunca vieram. As fotos da parede em que Júlia sorria, apenas nas poses. O armário com documentos antigos, entre eles o testamento anterior, aquele que ela tentou forçar a revogação. Abri uma gaveta e coloquei os dois testamentos lado a lado. O antigo, escrito com esperança. O novo, escrito com consciência. Naquela noite, dormi com a sensação de que, pela primeira vez em anos, minha história estava no lugar certo. Nas minhas mãos. Júlia ligou 2 dias depois. Perguntou como eu estava. Fingiu preocupação. Estou bem, filha. Melhor do que estive em muito tempo. Você está sozinha? Sorri. Olhei ao redor. A casa vazia de pessoas, mas cheia de mim. Sim, e pela primeira vez, é uma solidão que não machuca. Ela desligou rápido. Não houve mais ligações por semanas. Mas eu sabia. Ela ainda pensava no que viria. No que receberia. Ou, agora, no que não mais teria. Guardei o laudo dentro do diário, junto à flor de origami que ganhei de um paciente. Ao lado de uma página escrita em letras firmes. Fui julgada como louca por amar demais. Hoje sou livre por ter amado com lucidez. Sair da clínica foi como atravessar uma ponte invisível. Do lado de lá, eu era tratada como problema. Do lado de cá, eu voltava a ser pessoa. Mas diferente. Não a mulher que cedia para manter a paz.
A mulher que agora escolhia. Vicente me levou até o portão. Não havia promessas. Só presença. Ele segurou minhas mãos por alguns segundos antes de soltá-las e disse: "Vá viver do seu jeito, Áurea. Isso já é muito mais do que a maioria consegue." Fui direto para a casa. A mesma onde Júlia cresceu, onde plantei flores que ela nunca regou, onde celebrei aniversário sozinha com bolo pequeno e vela improvisada. Era uma despedida sem barulho. No dia seguinte, liguei para sua corretora. Coloquei a casa à venda. Discretamente. Em 20 dias, a venda foi feita. Sem aviso à filha. Sem consulta a ninguém. Aluguei uma casinha simples numa cidade vizinha. 2 quartos, varanda com rede, cozinha pequena com azulejos antigos. A moça da imobiliária me olhou surpresa quando disse que queria um lugar com sol de manhã. Era o que eu mais sentia falta. Luz entrando cedo. Vicente me ajudou na mudança. Chegou com uma caixa nas mãos e disse: "Essas são suas plantas. Salvei do consultório." Dentro estavam 2 samambaias, uma mini orquídea e um vaso de alecrim. Ficaram na janela da cozinha. Júlia apareceu no novo endereço 2 semanas depois. Descobriu por um e-mail automático do banco. Acesso que ainda tinha, mas que eu logo revogaria. Bateu à porta no meio da tarde com o rosto tenso e os olhos avermelhados. "Mãe, você enlouqueceu? Vendeu a casa sem me avisar?" Abri a porta. Não sorri, mas não fechei. Enlouqueci quando achei que você ainda me via como mãe, e não como chave de cofre. Ela entrou. Olhou em volta, desprezando cada móvel simples, cada detalhe faz improvisado. "O que é isso? Essa casa? Você vai viver aqui agora? Sozinha?" Sentei na cadeira de palha e respirei fundo. Sim, aqui tem o que me faltava na outra. Paz. Isso tudo é por causa do testamento? Olhei para ela. Pela primeira vez, não vi minha filha. Vi uma mulher assustada com a ideia de não controlar tudo. Uma mulher que nunca aprendeu que amor não se herda, se constrói. Isso tudo é porque eu cansei de ser figurante na minha própria vida. Ela não respondeu. Baixou os olhos. Talvez pela primeira vez em anos. Você está me punindo. Não, Júlia. Estou me escolhendo. O silêncio entre nós era denso, mas não hostil. Era o tipo de silêncio que diz tudo o que não foi dito por uma vida inteira. Ela saiu sem se despedir. E, curiosamente, eu não chorei. Não senti raiva, nem alívio. Só um vazio bom, daquele que prepara espaço para o novo. Nos dias seguintes, reorganizei a vida. Mudei senhas, encerrei contas conjuntas, escrevi cartas de agradecimento aos poucos amigos que ainda se lembravam do meu aniversário. Comprei um rádio antigo, desses de botão, e coloquei para tocar boleros enquanto cozinhava. Vicente vinha às vezes, trazia pão de queijo, chá de hibisco, revistas velhas de arquitetura. Não falávamos sobre futuro, só sentávamos na varanda e víamos o entardecer em silêncio. Aquele tipo de silêncio que não dói, que abraça. Certa noite ele me perguntou: "Você ainda pensa nela?" Pensei antes de responder. Penso, mas agora sem me culpar. Isso já é liberdade, Áurea. Assenti e olhei para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não vi tempestade. Acordo todos os dias antes do sol. Gosto do silêncio das 5 da manhã. A casa respira comigo. Os móveis não rangem. As plantas parecem cochilar. E o cheiro de café começa a subir como uma prece. Na parede da cozinha pendurei um quadro com a frase que escrevi no diário meses atrás. Fui julgada como louca por amar demais. Hoje sou livre por ter amado com lucidez. Minha rotina é simples. Cuido do jardim. Escrevo cartas para mim mesma. Ouço música antiga. De vez em quando Vicente aparece com frutas da feira ou algum disco de vinil. Não falamos do que fomos. Falamos do que ainda somos. 2 sobreviventes de um tempo que nos queria calados. Certa manhã decidi visitar a ONG que escolhi para deixar minha herança. Queria conhecer os rostos. Saber onde, um dia, meu nome ecoaria com respeito. E não com ressentimento. O lugar era singelo, mas vivo. Mulheres com cabelos brancos e olhos atentos tricotavam, liam, riam de si mesmas.
Uma delas me ofereceu chá antes mesmo de eu dizer meu nome. Era como chegar em casa. A coordenadora me recebeu emocionada. Quando soube quem eu era, abraçou-me com força. Seu gesto vai mudar muitas histórias, Dona Áurea. Sorri sem dizer que quem mais precisava mudar de história era eu mesma. Na volta para casa, sentei à beira do lago que fica no fim da rua. Vicente chegou sem avisar, como sempre. Trazia 2 pães de mel embrulhados em papel manteiga. Tem dias que merecem um sabor doce, ele disse. Ficamos ali por um tempo, sem dizer muito. O céu estava manchado de rosa e uma brisa suave mexia o lenço no meu pescoço. Você se arrepende? Ele perguntou. Demorei para responder. Me arrependo de ter demorado tanto para me colocar em primeiro lugar. Ele assentiu. E continuamos olhando o lago. Alguns dias depois, recebi uma carta de Júlia. Primeira vez em anos que ela me escreveu algo de próprio punho. Era curta. Dizia que entendia minha decisão, mas que ainda esperava ser ouvida um dia. Não respondi. Talvez eu ainda responda. Ou talvez essa resposta seja o meu silêncio. Hoje caminho até a padaria com uma cesta no braço e os passos mais leves. Às vezes me cumprimentam com um "Bom dia, Dona Áurea", como se eu fosse parte da paisagem. E sou. Só que agora, com raízes minhas. Escrevi mais uma carta. Não para alguém, para o vento. Herança é o que se deixa em nome. Liberdade é o que se deixa em silêncio. À noite, fechei o diário. E pela primeira vez, senti que não tinha mais nada para registrar. Não porque acabou, mas porque, enfim, começou.